Conversar um pouquinho com vocês sobre Neemias 4,14. Se você tiver com a Bíblia aí e quiser acompanhar, Neemias 4,14 diz assim: Fiz uma rápida inspeção e imediatamente disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: não tenham medo deles. Lembrem-se de que o Senhor é grande e temível, e lutem por seus irmãos, por seus filhos e por suas filhas, e por suas mulheres e por suas casas. Eu estava hoje estudando esse texto e muita coisa veio assim na minha cabeça que eu estava pensando, né? E eu estava assistindo alguns vídeos e aí parei num vídeo que eu ouvi um professor falando que tem um estudo de Harvard, nem sei se eu sei falar o nome certo, Harvard, que eles falam que em um projeto de sucesso, em uma vida de sucesso, quando tem alguma conquista, quando tem alguma prosperidade, eles falam que essa pesquisa revela que 85% são pessoas que tiveram atitude mental, uma atitude de fazer, de ir, de realizar, de se mover. Então, esse estudo, segundo Harvard, fala que 85% do sucesso das coisas que nós temos depende da nossa atitude mental, depende da nossa atitude, depende da nossa ação. E aqui em Neemias 4,14, eu sugiro um texto muito lindo de se ler, de se ver. A história de Neemias é maravilhosa. E ele se tornou ali por um tempo o governo daquele lugar para construir os muros para proteger ali o povo de Israel. E aí eu queria só colocar para vocês o que Neemias estava querendo dizer com esse texto, que eu acredito que seja isso, e Deus falou muito ao meu coração, eu quero repartir com vocês. Ele fala assim: fiz uma rápida inspeção e imediatamente disse aos nobres, aos oficiais, ao restante do povo: não tenham medo deles. Lembre-se de que o Senhor é grande e temível, e lutem por seus irmãos, por seus filhos e por suas filhas, e por suas mulheres e suas casas. Nós, como seres humanos, nós queremos ser protegidos, nós queremos ser guardados. Muitas vezes nós queremos descansar das nossas lutas, das nossas guerras. Às vezes a gente quer férias dos nossos problemas, né? E aí você olha para a sua vida no dia a dia, parece que assim, um dia você tem problema, no outro tem também. E acaba um, vem um maior. Pelo menos na minha vida é assim. Acaba um problema, vem outro também. Logo após o outro. Parece que um fica na fila do outro. Então, o que Neemias estava dizendo aqui é que ele fez uma rápida inspeção e percebeu que todos, tanto os nobres, os oficiais, né, ou o povo que estava ali, todos estavam enfrentando dificuldades, e o medo, o medo do ataque inimigo, ele era comum. Então, assim, o medo é algo que atinge a mim, a você, ou a qualquer pessoa. Aqui Neemias chamou a atenção de todos, nobres, oficiais, pessoas comuns. Ele disse: olha, vocês precisam lembrar que o Senhor é grande. O quanto Deus é grande. O quanto você pensar que Ele é grande, Ele é maior ainda. E você precisa ser mais estável na sua fé. Precisa ter uma estabilidade de fé. E essa estabilidade, ela não vem de um lugar de covardia, de medo, de insegurança. Às vezes você quer tanto conquistar coisas, quer tanto chegar em algum lugar, só que você fica aí esperando as coisas acontecerem. E elas não vão acontecer. A Bíblia diz que quem só observa o vento não vai colher nada. Mas nós falamos assim: mas nós cremos num Deus, o nosso Deus é grande, Deus atende todas as minhas necessidades, eu preciso só descansar. Mas o descansar em Deus não é um descanso sem atitudes, é um descanso mental, onde você se dispõe a confiar que Deus está no controle de todas as coisas, mas o que está na sua mão para fazer não é para descansar, não é para parar, não. Você descansa o seu
espírito em Deus, mas o seu corpo você bota para trabalhar. Bota, a sua atitude mental precisa estar disposta a fazer. Aqui Neemias falou assim, olha, o Senhor é grande, Deus é grande, mas lutem. Lutem por seus irmãos, lutem por seus filhos, lutem por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. Existe um trabalho para ser feito e ele não é feito no descanso dos braços e das pernas. Ele é feito em pessoas, é desenvolvido em pessoas que têm atitude mental, disposição mental de fazer o que tem que fazer, o que precisa ser feito. Mas o que acontece? Às vezes, muitas vezes vem o medo e vem assim a insegurança e nós não estamos nos apoiando nesse grande e temível Deus, que é o Deus de Neemias, que é o nosso Deus. Neemias falou assim, olha, assim, seguinte, fiz um rápido avaliação aqui de vocês e percebi que está tendo medo. Vocês estão angustiados. Lembre-se de que o Deus em que nós nos apoiamos é grande e temível. Então, nós nos apoiamos em Deus, ficamos estáveis, firmes, para lutar, para trabalhar por nossos filhos, por nossos amigos, por nossos irmãos, por nossa casa. Então, Neemias falou assim, vocês precisam se lembrar que, por mais que nós tenhamos medo do que estamos vivendo, do que estamos passando, porque não temos o conhecimento do futuro, o que vai acontecer. Nós precisamos trabalhar no que nós temos nas mãos hoje, mas para isso nós precisamos nos apoiar em algo estável, no nosso Deus grande e temível. Se você estiver, do nada, sentir tontura, tiver uma mesa do seu lado, e se essa mesa for firme e forte, você pode se apoiar nessa mesa que você não vai cair. Você não vai desabar. Essa mesa, ela é firme, ela é forte, ela vai suportar seu peso. O problema é que muitas vezes nós estamos apoiando em pessoas e em situações quando nós nos sentimos fracos, quando nós nos sentimos frágeis. Quando dói, nós recuamos. Quando dói, nós deitamos. E o que Deus manda dizer para você hoje? Você precisa lutar, você precisa se colocar em movimento. Você precisa ter uma atitude mental de movimento e saber em quem se apoiar. Não existe ninguém que pode segurar você. Ninguém que pode ter estabilidade o suficiente para suportar o peso da sua expectativa, o peso dos seus sonhos, o peso da sua ansiedade, o peso dos seus medos. O único que você pode se apoiar é o grande e temível Deus. É isso que Neemias estava dizendo. Nós vamos nos apoiar no grande e temível Deus e vamos fazer tudo o que tiver na nossa mão para fazer, nós vamos fazer. Mas às vezes, sabe por que a gente não faz? Porque dói. Dá trabalho. Eu tenho um problema no pé que chama fascite plantar. Isso é coisa de velho. Eu tô falando coisa de velho porque a dor plantar na sola do pé, ela é uma dor que se manifesta muito em idosos. Já viu idoso mancando? Se manifesta muito em idosos. E o que acontece quando dói o idoso? Ele senta. O que acontece acontecia com a Fernanda quando doía? Ela sentava, ela deitava. Mas hoje eu sei que o movimento me ajuda a não ter dor com a minha fascite plantar. Quando a minha fase de criança, de infância, minha mãe sempre foi muito doente. Ela tinha diabetes, ela tinha pressão alta, ela tinha problema renal. E eu via muito a minha mãe assim, todas as vezes que ela tinha dores, ela deitava. Então, meio que eu peguei isso pra mim. Dor de cabeça, eu deito. Dor de estômago, deitava. Dor na coluna, deitava. Dor no fascite plantar, que é o que eu tô trazendo pra vocês, deitava. E eu estava me apoiando em algo tão instável, que era o sofá da minha casa, a minha cama. Isso é muito instável, por quê? Porque pode trazer ali um certo conforto, mas traz uma ociosidade, traz ali limitações maiores ainda.
Porque o que vai trazer para você a cura que você precisa, o que vai trazer para você coragem, ousadia, é o movimento. Você precisa se movimentar, você precisa... Então, assim, durante anos Deus precisou trabalhar muito o meu coração, o meu entendimento, para eu entender que as minhas dores não eram para me paralisar. As minhas dores não eram para me colocar num sofá o dia todo, fugir mentalmente assistindo séries ou às vezes fazendo muita coisa para os outros e sem prestar atenção em mim, sabe? Dizendo sim para todo mundo. Era um tipo de fuga. Era um tipo de fuga. Porque doía enfrentar o meu caos. Mas existe uma ordem que o Espírito Santo coloca no seu caos. Você pode olhar para o seu caos e você não entender nada, as pessoas olhar para você não entendem nada, mas existe uma ordem quando o seu apoio é o grande e temível Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Lá em Mateus fala que quem escuta as minhas palavras e as pratica é como um homem sábio que construiu a sua casa na rocha. Então, quando as instabilidades vêm, quando você perde ali os sentidos, onde você tem se apoiado? Quando vem as coisas que te fazem cambalear na vida, na sua história, onde você tem se apoiado? Às vezes você tem se apoiado no seu cônjuge e um dia você descobre que seu cônjuge também tá frágil e não suporta o peso que você está colocando nele. Às vezes você percebe que você coloca tanta expectativa em cima do seu filho, né? E um dia você descobre que todas as escolhas que ele fez é completamente diferente ao que você sonhava para a vida dele. E aí os sonhos vão para o chão e você vai para o chão junto. Porque você não tem uma estabilidade na sua fé. E não porque você não se apoiou no grande e temível Deus. Nós precisamos ter uma fé estável. E uma fé estável é se apoiar no grande e temível Deus, mas do outro lado lutar. O povo, naquela época que Neemias estava reconstruindo o templo, eles estavam trabalhando com a espada, lutando, trabalhando, e do outro lado eles ajoelhavam, eles oravam. Então vem o descanso em Deus, que é colocar tudo na mão dele e falar assim: minha vida é sua, essa vida aqui é sua. O senhor tá vendo o que está acontecendo na minha vida? Tá um caos, mas eu sou sua. Então eu sou responsabilidade sua, Deus. Eu vou fazer o que eu posso fazer, e o que eu não posso fazer, o senhor se vira aí para resolver. Porque eu vou me apoiar em algo que é estável. Algo que não muda, que é Deus. Ele é o meu suporte, ele é o meu grande e temível Deus. E eu descobri que a minha fascite plantar, eu não posso parar. Porque a fascite plantar, ela não pode paralisar. Ou seja, nenhuma dor pode paralisar e fazer você parar de caminhar. Você precisa se movimentar para que... Aí a pessoa fala, movimenta, que aí você tem outro tipo de dor, que você esquece da dor que você tem. É engraçado, tem uma massagem que tem capilar, chama... como é que chama? Eu não sei o que, russa. E eu me lembro que eu era adolescente quando alguém veio fazer essa massagem em mim. Eu tava com muita dor de cabeça. A pessoa pega um tanto de cabelo assim, da gente, e puxa, e dá um alívio na dor de cabeça, parece que puxa aqui, né, e dá aquele alívio. Aí um dia uma pessoa falou pra mim assim, não é isso não, é porque a dor que você tem de puxar faz você esquecer a dor de cabeça que você tava. Parece assim meio dúbio o que eu tô dizendo, mas é que a dor não pode parar você. Tá certo que quando você tem uma dor e você começa a caminhar, começa a lutar com as armas que você tem, começa a ir, novas dores surgirão por causa desse seu movimento. Mas são dores que vão surgir para trazer uma saúde para o seu corpo, uma saúde para a sua estrutura física, óssea, mental. Porque a gente não quer sentir dor de jeito nenhum. Nem se for para crescer, nem que se for para prosperar. Você vai que vai, quando começa a doer, você se afasta, né? Se esconde. Deus quer que eu e você tenhamos uma fé estável. E a nossa fé só será estável e firme se ela for em Deus, não em nós mesmos. Não nas nossas dores, que quer nos paralisar e deixar nos imobilizar. Que é um lugar estéril.
onde você não vai conseguir produzir nada. Porque aqui tem esterilidade, é um lugar instável, né? Lá em Colossenses 2:5, Paulo estava bem feliz com a igreja e disse assim, olha, embora eu esteja ausente, o meu espírito está com vocês. Alegro-me em ver como estão vivendo em ordem e como está firme a fé que vocês têm em Cristo. Se você for ver na história o que aquela igreja estava passando, você pensa que estava meio caos. Porque não era, eles não tinham tanto a liberdade assim, tinha muita perseguição na época. Que ordem é essa? É uma ordem que Deus coloca no caos. Que você não entende, o outro não entende, mas existe uma ordem. Quando você tem Deus como suporte, quando a sua fé está firme em Cristo, que é o que Paulo estava dizendo assim, olha, eu estou muito feliz. Embora eu esteja longe fisicamente, o meu pensamento está aí com vocês, eu estou aí com vocês e eu estou percebendo o quanto que vocês estão vivendo em ordem. Sem medo, sem apavorar, sem se desesperar, sem duvidar da fé em Cristo. Vocês estão firmes, porque Deus nos quer em movimento. Deus nos quer maduros. Deus, Ele quer que eu e você tenhamos uma fé estável, porque cada luta que nós temos traz um chamado especial. Nós temos um legado especial para deixar, quando essa luta passar, nós vamos deixar um rastro de um legado de fé e de estabilidade em Deus. Porque o dia que nós formos deste mundo, todo o dinheiro que você conseguiu, você vai deixar. Mas o legado, a sua fé, a sua estabilidade em Cristo, ela vai inspirar pessoas e mover pessoas para estarem na presença e na rocha que é Cristo Jesus. E isso é a riqueza, isso é o verdadeiro tesouro. Você trazer estabilidade para pessoas que você vai, mesmo depois que você morrer, a sua vida vai enriquecer a muitos. Certa vez diz que morreu o homem mais rico da cidade. E aí perguntaram assim, e aí? Quanto que ele deixou pros herdeiros? Aí o outro virou e falou assim, uai, tudo. Deixou tudo. Agora, quando eu olho para Jesus, Jesus deixou tudo. Deixou tudo, deixou o reino de glória, se despiu de toda a glória, se abriu mão do fato de ser Deus. Ele deixou tudo para que eu e você tenhamos uma vida espiritual estável. Porque você às vezes aceitou a Jesus, tem uma vida com Cristo, você recebeu Jesus na sua vida, mas você só tem a esperança da glória. Você não tem uma vida estável aqui. Você vive uma vida pobre. Você não consegue ter riquezas espirituais e nem consegue enriquecer ninguém. Porque você só tem a esperança da glória. Do dia que você morrer, você ter paz, você ter alegria. Nunca mais eu vou chorar. Que Deus vai limpar. No céu não tem choro, não tem dor, não tem lágrimas. E é verdade, isso não é mentira. A palavra de Deus diz isso. Mas a palavra de Deus também diz que Jesus fala assim, olha, quem crê em mim já participa do céu na terra. Já começa a viver aqui. Porque não é limitado pelo que vê. É apoiado do que não se vê. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então, quem tem sido o seu apoio? Se você tem tido uma fé instável, é porque você tem se apoiado, encostado em pessoas, em situações. E tudo muda. O único que não muda é Deus. Então, a nossa única verdade é Jesus, o Cristo de Nazaré. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, se você já recebeu Cristo de Nazaré na sua vida e precisa ter, em nome de Jesus, uma fé estável, lembre-se, para você ter prosperidade em tudo que você vai fazer, você precisa ter, 85% depende das suas decisões. É você que precisa decidir fazer de Deus o seu esconderijo, fazer de Deus o seu suporte. Toda vez que você cambalear, toda vez que você se sentir inseguro, é no grande e temível Deus
que você precisa se apoiar, se esconder. E para de sentar toda vez que doer, para de cruzar os braços toda vez que doer, sabe? Doeu, você precisa se colocar em movimento para que seus pés não atrofiem, não se atrofiem, fiquem imobilizados diante da dor. Porque eu estava dizendo fácil de plantar, mas eu tenho entendido que quanto mais dói, mais em movimento eu me coloco. Porque você vai criando um suporte para que você não sinta mais as dores antigas. Mas virão dores novas. E você vai continuar em movimento. Segurando onde? Se firmando aonde? Em quem não muda, que é Deus, o grande e temível Deus. Coloque a mão no coração, eu vou orar por você. Pai, em nome de Jesus, a tua graça é melhor que a vida. E é por isso que nós te louvamos e te adoramos, porque a tua graça, ela basta, ela é suficiente. Nos ajude a termos atitudes mentais, decisões, tomar todas as decisões que nós precisamos para continuar no esconderijo que o Senhor tem para nós. Mas, Senhor, nos ajude a não nos acomodarmos. Nos ajude a trabalhar, a lutar por tudo que o Senhor já colocou nas nossas mãos. E se dores novas chegarem, nos ajude a sempre estar em movimento para adquirir toda a estrutura que nós precisamos para nos livrar de dores antigas, para suportar as dores que virão novas. Mas junto com essas dores novas, virá, Senhor, a tua proteção, a tua graça derramada sobre nós, e nós deixaremos, Senhor, um rastro de inspiração para as pessoas que ficarem. O dia que o Senhor nos chamar, nós temos muita riqueza em glória para deixar para os nossos irmãos. Um rastro de fé, um rastro, Senhor, um legado de onde tivemos uma vida abundante e plena, porque o Teu Espírito Santo nos colocou em movimento e não nos deixou que dores nos paralisassem. Em nome de Jesus, agora, na autoridade que o Espírito Santo de Deus me dá por causa do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, eu ministro cura sobre você, sobre qualquer enfermidade física que você tem. Seja curado agora em nome de Jesus. A Bíblia diz que quando estiver enfermo, nós doentes, a gente precisa impor as mãos e ministrar cura. E eu estou ministrando cura sobre você aqui agora, em nome de Jesus. Sobre as suas dores emocionais, prisões emocionais. Sejam libertos agora, em nome de Jesus. Amém. Um beijo e até amanhã, às 6h30. Tchau, tchau.